Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre tipos e gêneros textuais. Normalmente, quando um professor pede para você escrever um texto, pode surgir uma dúvida, mas que texto? Ou que tipo de texto? Existe uma classificação em relação à questão semântica, em relação aos textos, e que existe essa classificação e essa divisão entre o que é tipo e o que é gênero. A classificação ou a divisão entre tipos são em 5. A narração, a exposição, a descrição, a injunção e a dissertação. Na narração existem as características básicas. Tem sempre um narrador contando uma história, tem começo, meio e fim, tem um conflito. O narrador ele também pode ser observador ou ele também pode ser personagem. Daí a escolha entre primeira e terceira pessoa. O texto expositivo ou a exposição tem como foco principal expor. Um exemplo de um texto expositivo é um seminário, quando o professor pede para você estudar um conteúdo e você estuda, se prepara e expõe o conteúdo para a sua turma. O texto descritivo, ele traz aí como foco principal a descrição. Na descrição você pode descrever um amigo, um professor, a sua sala de aula, pode descrever um ambiente, qualquer outro ambiente que você tenha acesso. Você pode descrever uma viagem, especificamente o lugar que você passeou. Existem várias formas de descrição. Na descrição você também pode descrever a questão psicológica da pessoa ou a questão física. Fica a critério de quem vai produzir o texto. A injunção, ou o texto injuntivo, tem como foco principal instruir. A exemplo, nós temos a bula de remédio. Outro exemplo da injunção pode ser também, no caso, um manual de instrução de um ar-condicionado, de uma TV. Também é um exemplo de texto injuntivo. O texto injuntivo, ele tem essa característica de você seguir, mas você também pode não seguir a regra especificamente ao pé da letra. Por exemplo, um texto que é injuntivo também é a receita. E numa receita você pode trocar um dos ingredientes por outro ingrediente. É um exemplo, mas só que para isso você precisa saber se essa troca vai dar certo. O texto dissertativo ou argumentativo, como é muito conhecido, é a redação. É você colocar sua opinião, expressar sua opinião sobre um determinado assunto, argumentar. No texto dissertativo tem aquela classificação de início, meio e fim, no caso, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução tem que ter uma tese. Nessa tese você vai colocar como uma frase principal que você tem que, durante o corpo do texto, argumentar e convencer o leitor sobre sua opinião. Por último, tem a conclusão, que você vai colocar como solucionar o problema. Sobre esses tipos, existe essa classificação. Já os gêneros textuais, eles têm inúmeros gêneros textuais. Todos os dias surgem novos gêneros. Eu coloquei alguns, a crônica, a piada, o conto, a notícia, a reportagem, o tutorial, o relatório, a fábula, a canção, a receita e o debate. Esses são alguns dos exemplos de gêneros textuais. Mas aí você diz, nesses gêneros textuais eu utilizo esses tipos? Sim. Cada um desses gêneros pode ter dentro de si
esses tipos. Vou pegar um exemplo como a reportagem. A reportagem, durante uma reportagem, seja ela oral ou escrita, eu posso usar a dissertação, porque eu posso expressar uma opinião. Eu posso também descrever numa reportagem, descrever um ambiente, um lugar. Posso também narrar, porque eu vou contar um fato que aconteceu. Outro exemplo é o tutorial. No tutorial eu posso pegar esses tipos e ver qual desses tipos eu posso usar no tutorial. O principal aqui seria a injunção. A injunção está presente no tutorial porque está ensinando você a fazer algo, está instruindo você a fazer algo. Mas sobre todos esses gêneros, todos os dias, surgem novos gêneros textuais. Nós temos o meme, é um exemplo de gênero novo que vem surgindo aí, que está sendo muito utilizado. E além de tudo isso, de todos esses tipos e esses gêneros, eu queria chamar a atenção para esses dois itenzinhos aqui, que é onde o suporte, onde é o texto que será veiculado, divulgado, e sobre o domínio. Por que o domínio? Existem textos que são de algumas esferas especificamente, pode ser da esfera jornalística, pode ser da esfera médica. Então, cada texto ele traz para si um certo domínio. Tem vários textos que vêm a domínio de jurídico, por exemplo. Então, esses textos eles são de uma determinada esfera. Isso é a questão do domínio. Bom, pessoal, por hoje é só. Agradeço e até a próxima.